Progesterona. A progesterona... Vamos falar dela porque hoje tanto se... mas é gel, é oral, é isso. Vamos falar a falta dela, o que traz e a melhor maneira de se repor. Perfeito. De forma rápida, a progesterona é o hormônio que protege o útero na reposição hormonal. Ele que prepara o útero para a gravidez e protege o útero da reposição hormonal. Por quê? O estradiol, que é o principal hormônio que cai na menopausa, é relacionado a sintoma. Então, a maioria desses sintomas que eu falei é por deficiência do estradiol, produzido pelo ovário. Então, esse estrogênio, quando ele é reposto, o estrogênio ele é um hormônio que replica célula. Então, ele é um hormônio que a gente chama ele de mitogênico, ele faz com que as células se multipliquem. E é por isso que a reposição de estrogênio, antes de falar da progesterona, ela às vezes dá dor na mama, às vezes fazem a mulher sangrar, porque ele engrossa a camada do útero, ele estimula o tecido mamário a voltar a crescer. Então, a gente sempre precisa, para a utilização do estrogênio, da babá do estrogênio, que é a progesterona. Então, a progesterona equilibra os efeitos do estrogênio. É tanto que existe uma série de doenças ligadas a um desequilíbrio da relação estrogênio e progesterona. A gente engloba elas dentro de um quadro chamado predominância estrogênica, ou seja, mais estrogênio do que progesterona. A gente quer uma relação parecida entre elas. Quais são as condições que podem determinar, e por isso a reposição de progesterona é tão importante? Na menopausa, surgimento de pólipo, surgimento de mioma, espessamento da camada interna do útero, espessamento endometrial. Se não usar a progesterona... Se tiver em desequilíbrio, porque você pode estar usando e mesmo assim ela está desequilibrada, porque está usando uma dose maior de estradiol comparada com a dose que você está fazendo de progesterona. Então a progesterona é um hormônio protetor, é a super nene da reposição hormonal. Ela vai fazer com que o útero fique quietinho, sem sangrar, a mama não fique engurgitando, inchando muito. A progesterona tem uma ação cerebral incrível quando tomada em comprimido. Porque os hormônios, quando eles passam no fígado, eles são quebrados em frações que a gente chama metabólitos daquele hormônio. Cada pequeno fragmento tem uma função. Então, a progesterona, quando ela é tomada por comprimido, que ela passa no fígado, ela vira um hormônio chamado alopregnenolona, que é um sedativo natural. Ajuda a dormir melhor, ajuda a ter um efeito de relaxamento, de melhora do humor. Por isso que a deficiência de progesterona gera TPM, porque esse mesmo hormônio, lá na mulher jovem antes da menopausa, era quem dava o efeito relaxante e calmante da mulher. Então, TPM nada mais é do que uma queda de progesterona importante. A progesterona, quais são os sintomas, todos esses sintomas que você falou, quais são associados à progesterona? Os principais que as mulheres começam a ter é o sangramento, porque está fino demais, a progesterona faz isso, retenção de líquido, porque a progesterona tem uma ação mineralocorticoide, ela pode ter uma ação de diurese, por exemplo. A grávida não produz muita progesterona pela placenta, a grávida urina muito. Faz muito xixi. Então, as mulheres que urinam pouco, às vezes é por deficiência de progesterona. Tá, e na menopausa, mudança de humor é o principal. Tá. Se fosse definir em mudança de humor. Tá, gente, é interessante ele falar, né, que a progesterona oral é muito boa para o sono e para várias outras coisas. E eu já contei isso nas minhas redes sociais, mas acho importante trazer aqui. Eu sempre fiz gel e sempre foi muito legal. Testosterona em gel, progesterona em gel, estradiol em gel, tal do bioidêntico. Que é muito semelhante ao que a gente produz. Exato. Certo? E aí, por ouvir demais essa coisa, que a progesterona oral ajuda no sono, a progesterona oral protege mais as mamas e o útero, eu troquei, fui para progesterona oral. Gente, eu não me adaptei. Então, assim, eu comecei a inchar horrores, eu voltei a sangrar, deu tudo errado. Então, assim, é muito importante que o médico entenda o que faz bem para cada uma. Exato. Genial. A menopausa, ela é uma condição individual e que vai se comportar de maneira muito particular em cada uma das mulheres. Então, a escolha da via de administração do hormônio, se o hormônio vai ser usado em comprimido, se o hormônio vai ser passado na forma de gel, se vai ser colocado através de implantes subcutâneos, se vai ser um DIU de hormônio intraútero, isso é individual para cada mulher, porque não existem regras. Quando a gente faz um guideline é um guia, mas a gente não pode enquadrar cada paciente dentro de um tratamento tamanho único. Não é igual a gente, você pega numa roupa, a mulher diz, é uma roupa tamanho único. Gente, não existe tamanho único. Uma pessoa que tem 1,80 m e 70 kg não pode usar uma roupa de alguém que tem 1,60 m com 50. Não existe tamanho único. Então,
A terapia hormonal é um tratamento personalizado. No caso de Monique, a gente discutiu muito nessa época, fizemos uma live incrível sobre isso no Instagram dela, é que os trabalhos científicos mostraram que a reposição da progesterona através do gel, ela pode não proteger a camada de dentro do útero em um percentual de 30, 34% das mulheres. No caso de Monique, ela faz parte dos 60 e pouco que protege. E aí você me pergunta, mas como eu vou saber se eu estou sendo protegido ou não? Através dos exames clínicos todo ano que eu faço. Eu faço ultrassom, vejo se meu útero está com o tamanho certinho, vou no ginecologista para fazer, apalpar, faço mamografia, ressonância, porque eu tenho prótese. Então, assim, é muito importante quando o médico fala, não, só esse. Peraí, calma, por quê? Tentar entender, porque me fez muito mal. Se eu tivesse com aquela progesterona oral, eu estaria acabada. Eu tava alteração de humor, inchada, ligava para ele, não aguento mais, me ajuda. Aí a gente voltou para aquela que sempre deu certo. E tá super bem. Então isso aqui é importante. Porque... Então você não consegue dizer qual que você prefere. Cada caso é um caso. Exato, porque, por exemplo, às vezes a paciente chega e diz, doutor André, eu não durmo, eu vivo estressado. E vamos tentar a progesterona oral para começar? Fez. André, não estou bem. Por quê? A progesterona, quando passa no fígado, a depender do tipo de enzima que cada mulher tem no fígado, ela pode ir para um metabólito diferente. Tem uma que o metabólito, em vez de fazer com que ela tenha diurese, ou seja, faça mais xixi, retém mais. Eu mandava foto para ele, o olho inchado, toda inchada. Então, tem pacientes que ao invés de relaxar, ficam mais agitados. E a gente não sabe isso antes de testar, porque entre o que eu prescrevo e o que o seu corpo faz com o que eu prescrevo, tem um caminho interno aqui que eu não sei, porque depende de como você metaboliza, de como os seus hormônios que são chaves se ligam nas fechaduras, que são os receptores hormonais.